presidente, colegas vereadores, vereadoras, público aqui presente, munícipes que nos acompanham, representantes da comunidade, algumas pessoas aqui presentes, e especialmente aos servidores do DAI. Eu penso que todos observamos que o dia amanheceu triste hoje, né? Dizem que a chuva é uma forma de lágrimas do céu, e eu penso que é um pouco isso que está acontecendo hoje. Uma tarde, em sessão extraordinária, em horário não usual de sessões da Câmara, nós estamos aqui mais uma vez, né, debatendo, dando mais um passo rumo à possível concessão do DAI. Possível porque eu ainda tenho algumas esperanças de que ela não se concretize, né? Por algumas razões. Mas estamos dando aí mais um passo hoje nessa direção. E este projeto que agora vem, ele traz primeiro algumas questões que eu gostaria de abordar na parte técnica dele. Depois, algumas questões de ordem política mesmo e da vida desses servidores. Com relação à parte mais técnica, eu até quero dizer que eu só estranhei a demora de chegada daqui, porque eu achei que era só tirar foto e voltar, tá? Então parece que o vereador de Paulo entendeu muito bem, mas é apenas isso. Achei um pouco demorado, achei que, né, era só tirar a cópia e voltar. Foi nesse sentido a minha observação. Vereador. O nosso regimento diz o seguinte: quando o projeto ele é lido uma sessão extraordinária, ele é considerado objeto de deliberação. Se nós consideramos o projeto objeto de deliberação hoje, ele não chegou até o jurídico ainda. O jurídico só dá parecer, todos os vereadores que sabem, nós somos de 12 vereadores, esse senhor é experiente, que o jurídico só vai dar parecer após a Câmara considerar o objeto de deliberação do projeto. E o nosso regimento diz no artigo 203 que os pareceres serão dados durante a sessão, após ser considerado objeto de deliberação. Agora, o jurídico emitiu um parecer agora, num projeto que não havia sido considerado objeto de deliberação ainda. Então, nesses casos, todas as vezes que é uma extraordinária que o projeto é lido, no dia, o parecer é dado na hora. E se é prática, é regimental, então não tinha como exigir um parecer jurídico sem, antes, ele ser considerado objeto de deliberação por essa casa. Por isso, o questionamento com relação a isso. Agora, o jurídico dessa casa foi, vou concluir. O jurídico deu o parecer, né, que ele não era obrigado a dar, mas agora ele deu o parecer por isso. Então, só que, na verdade, tudo que envolve o DAIA está cercado de dúvida, gente, tudo. Até essas questões aqui que envolvem o momento da sessão. Foi informado para nós que algumas pessoas já tinham conhecimento do parecer, que já havia parecer pela legalidade. Então, assim, é tudo cercado de dúvidas. Mas não tem problema não, vamos dar continuidade. Então, aqui a legislação federal, né, e o parecer foi muito bem dado, muito correto, como sempre. Eu sempre elogiei o departamento jurídico e se um dia tiver que fazer crítica, eu mesma farei. Nunca vou delegar ninguém para fazer meu nome, então eu mesma farei. Então, com todo respeito ao departamento jurídico, que muito bem disse que há uma legislação federal cuidando deste assunto. E a Lei 8.112 de 90, com as suas alterações. Pois bem, a redistribuição é possível? Tirar funcionários de um lugar e levar um servidor com um cargo para outro órgão do mesmo poder? Isso é possível? É. A legislação permite? Permite. Desde que algumas circunstâncias sejam observadas. Alguns pré-requisitos sejam observados. Primeiro, o interesse da administração. Fica claro. Acho que aqui ninguém tem dúvida, se há uma coisa que todos nós concordamos aqui, é que há um interesse, um grande interesse, né, da administração em objetivar, concluir a concessão do DAI. Então, o interesse existe e para isso tem que tirar os servidores, tem que redistribuir. A equivalência de vencimentos, isso vai ter que ficar garantido, né, os funcionários que forem distribuídos terão que receber o mesmo valor. A manutenção da essência das atribuições do cargo. E aí eu me pergunto, o que é que um operador de bomba vai fazer na prefeitura? O que é que um hidrometrista vai fazer na prefeitura? O que é que um auxiliar de laboratório que faz a leitura da análise química
habilitação profissional. Precisa existir compatibilidade entre as atribuições do cargo e as finalidades institucionais do órgão ou da entidade. Mas eu me prenderia mais aqui nessa correlação das atribuições. Então eu considero, claro que primeiro, ilegal essa transferência, a redistribuição, por se tratar de uma autarquia que tem funções específicas ligadas ao saneamento básico. São funções próprias do DAIA. As pessoas fizeram concurso para aquelas funções. E a lei federal, que vale também em Araçatuba, também no Além Baguaçu, esta lei federal vale, está escrito aqui que nós precisamos de ter uma vinculação entre as funções. Isso será impossível. Nós teremos que dar outra destinação, esses servidores ficariam ou ficarão em disponibilidade, porque não tem como se garantir essas atribuições que a lei exige. Porque, de outra forma, nós estaríamos levando pessoas para ocuparem um cargo diferente na prefeitura, o que a Constituição de 88 proíbe. Ninguém pode ter acesso a um órgão público a não ser por concurso, a um cargo, a não ser por concurso. A redistribuição é possível? De acordo com aquilo que nós acabamos de observar aqui. Mas, além disso, nós queríamos lembrar o seguinte, gente, toda essa situação envolvendo servidores, ela traduz um imenso desrespeito a esta casa, a nós vereadores. Por quê? Aqui houve comissão que foi lá no DAIA, sentar com o Conselho Administrativo do DAIA para verificar a questão do plano de carreira. Há uma minuta do plano de carreira. E a todo momento, quando perguntávamos, durante as audiências públicas, no tempo em que ainda participávamos, porque tínhamos a esperança de que aquilo que se estava falando aqui era verdade, quando nós vimos que não seria mais possível acreditar, e eu vou dar um exemplo claro que não era possível acreditar, foi dito aqui, eu não me lembro se pelo engenheiro da Estática ou da Infra, que os servidores que quisessem poderiam ir para a agência reguladora. Quem estava aqui ouviu. Quem duvidar, a gente pode pegar a gravação. Foi dito, não se preocupe, vereadora, os servidores poderão ir para a agência reguladora. Não era verdade. Daí o modelo do projeto de agência reguladora, com 9 pessoas, 6 em concurso e 3 em comissão. Então, o concurso vai ser novo concurso. Então, não era verdade que os servidores poderiam ficar. Se eles queriam ir para a prefeitura, se eles queriam ir para o SOSP, foi dito tudo isso aqui, o que não correspondia à verdade. Quando nós vimos que as palavras não estavam dando certo com o que a gente estava vendo acontecer, eu deixei de participar das audiências. Então, houve vereadores aqui, houve uma comissão formal pedindo o plano de carreira. E agora eu pergunto, eu assisti a outra audiência aqui pela TV, eu assisti, e foi dito aqui que o plano de carreira vai ser implementado. Para que vai ser implementado? Se aqui tem habilidades específicas por DAIA, como vai ser implementado esse plano de carreira? Então, gente, olha, não agiram, na minha opinião, de forma correta, não agiram de forma correta com os servidores que participaram da comissão de vereadores, da comissão de servidores, e esta redistribuição, da maneira como está, só tem uma esperança, graças a Deus, ainda existe poder judiciário, ainda existe, porque será dele e do Ministério Público que nós teremos que nos valer se a legislação maior não for cumprida. Eu peço, por gentileza, reserva de 30 segundos. Obrigada.